Então, assim, foi muito difícil viver essa alegria desse milagre, que é gerar um filho, e também a dor do seu pai na partida dele, né? Então foi muito difícil. Chegamos aqui em maio de 2019, mais precisamente no dia 6 de maio de 2019, e fomos recebidos por um casal conhecidos nossos lá de Rio das Ostras, que nos recebeu, e nós moramos num quarto. Só que esse quarto, ele era numa subcave. E subcave, gente, para quem não sabe, é o seguinte, tem o térreo, que é o rés de chão, aí tem a cave, que fica já abaixo, né? E tem a subcave, é como se fosse 2 andares para baixo. Como se fosse, não, é isso mesmo. E lá não tinha janela, as nossas roupas não secavam, e a gente precisava ir até a lavanderia. E como Deus faz tudo perfeito, como tem que ser, Ele nos mandou um anjo nessa lavanderia. E como que foi isso? Nós chegamos lá e tinha uma senhora a secar a roupa. E ela puxou o assunto com a gente para saber, né, por que a gente veio, essas questões que sempre acontecem. E ao explicar que eu tinha endometriose e que eu estava mesmo em busca de um tratamento de saúde, essa senhora, enviada por Deus, também tinha endometriose. E ela falou assim, palavras dela, eu não tenho só que te dar o telefone da minha médica, o contato dela, como eu tenho obrigação de te entregar esse contato. Porque ela é referência no tratamento dessa doença, é uma estudiosa, ela também é professora na área. Então, assim, eu tenho certeza que você vai ter o tratamento certo como eu tive e hoje eu tenho meus filhos. Gente, eu não acreditava naquilo. E lembra que eu falei para vocês que precisamos ter ação e fé juntos? Pois bem, quando nós chegamos aqui em Portugal, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o seguro de saúde, que é o plano de saúde no Brasil. E fez total diferença nesse momento. Então, essa senhora tirou foto do meu cartão de saúde e falou assim, no final do mês eu vou ter consulta com ela e eu vou falar de você para ela, contar a sua história e vou pedir para ela marcar a sua primeira consulta. E, gente, acredite, um belo dia meu telefone toca e era essa senhora dizendo que havia marcado a consulta para mim, que ia ser em outubro. Eu não acreditava naquilo, sério. Tive a primeira consulta, ela fez uma série de exames e eu fiz todos, graças a Deus, né? E um deles diagnosticou que eu tinha um problema mais sério ainda no colo do útero e que eu precisava fazer uma cirurgia para ontem, para tirar parte desse colo do útero e não correr o risco de ter uma doença mais grave. Graças a Deus, conseguimos fazer a cirurgia em fevereiro, deu tudo certo, graças a Deus. E também foi nessa mesma época que nós tivemos o diagnóstico do meu pai, né? A gente não sabia o que estava acontecendo com ele, estávamos pesquisando e descobrimos que ele estava com câncer em fase terminal já, infelizmente, e não tinha mais o que se fazer. E foi muito difícil. Foi uma época para mim assim que eu queria ir nadando, voltar nadando para o Brasil. Mas, gente, era muita notícia junto, não é mesmo? Eu fiz a minha cirurgia, infelizmente meu pai não estava bem e ainda por cima em março veio a pandemia. E o que fez o quê? Parar o mundo, né? Literalmente. Os aeroportos ficaram fechados, eu não tinha condições de voltar, não havia possibilidade de eu voltar. E era o que eu mais queria naquele momento, era largar tudo e voltar e ver o meu pai. Mas eu não podia fazer isso, porque não tinha nem avião para fazer isso, infelizmente. Mas Deus sabia o que estava à minha espera. E era muito lindo o que estava à minha espera aqui. E eu não consegui voltar, segui aqui com muita dificuldade, eu ficava extremamente nervosa e eu comecei a perceber que eu ficava muito enjoada por conta disso, né? Porque o estresse fazia meu estômago reagir dessa maneira. Até que chegou em julho, a minha médica me deu alta da cirurgia e a minha médica, a doutora Filipa Osório, ela
falou o seguinte: olha, você precisa parar o remédio para eu entender seu organismo e saber o porquê que você não engravida, porque a gente não pode depositar toda a responsabilidade de não engravidar para a endometriose. Existem muitos fatores, você precisa pesquisar. A gente precisa pesquisar e entender o porquê. Então, faça o seguinte: fique sem tomar o remédio a partir de hoje e quando for em dezembro, você retorna para a gente começar a pesquisa. E assim nós fizemos, sem qualquer perspectiva de que, eu vou engravidar. Não, de jeito nenhum. Era mesmo para entender meu organismo, até porque o momento não era um dos melhores, né? Bom, eu parei o remédio no final de julho. Início de agosto, eu já estava grávida. Mas eu não sabia, gente. Como foi que eu descobri? Em setembro, eu não aguentava mais ficar tão enjoada e eu achando que era por conta do meu estado emocional em relação ao meu pai. Eu pedi à médica um calmante, porque eu falei, não aguento mais, eu quero um calmante para ver se eu fico melhor e tal. E ela falou assim, olha, para tomar o calmante, você precisa fazer teste de gravidez antes. Isso é uma segurança e é um protocolo e você precisa cumprir, porque gravidez e calmante não combinam. Eu falei, tudo bem, doutora. Pronto, eu já estava acostumada a fazer exames assim, mas mesmo por precaução. E um belo dia de setembro, um domingo de manhã, eu acordei muito enjoada às 5 da manhã. E ainda assim, gente, eu nem passou pela minha cabeça que eu poderia estar grávida. Só que eu cansei de ficar enjoada e falei, vou tomar o calmante, fui fazer o teste. E para minha surpresa, eu estava grávida. Estamos grávidas! Eu já sabia, imaginei! Gente, vocês não têm noção. Eu fiquei sem acreditar, eu não acreditava, é sério, eu olhava pro exame e não acreditava. Aí, pronto, tem toda uma história aí. Depois, se quiser, eu conto mais detalhes sobre esse dia. Mas o Bruno foi lá na farmácia, comprou outro exame, aquele que vem escrito grávida, né, pra ver, pra eu ter certeza, porque eu não acreditava. Nós fizemos e realmente eu estava grávida há mais de 3 semanas, ou seja, realmente, de acordo com os cálculos, eu me engravidei logo que parei de tomar o remédio. A Giliane tá grávida, pai. Aí, a Giliane, a Bonnie, o Bruno, olha Aqui, ó. Aqui, ó. Então, assim, foi muito difícil viver essa alegria desse milagre, que é gerar um filho, e também a dor do seu pai na partida dele, né? Então foi muito difícil. Bom, e se você percebeu o cuidado de Deus, mesmo em meio à dor, em cada detalhe, cada pessoa que Ele usou para cuidar de mim, comenta aqui embaixo, cuidado, que eu vou saber que está fazendo sentido eu partilhar aqui no YouTube toda a nossa história. E eu espero mesmo que Deus cuide de você em cada detalhe. Bom, gente, eu achei que essa era a parte mais difícil que eu tinha passado, até chegar na maternidade, longe de casa. Mas esse é um tema para o próximo vídeo. Se você está gostando de acompanhar aqui a nossa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo tem sentido e vai entregar para mais pessoas. Então, te espero no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tchau!